Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso aqui na TV Estadão, a gente que pauta os assuntos que vão ser destaque também nesta sexta-feira, começando com o presidente Bolsonaro já repercutindo a capa do Estadão de hoje, que traz a notícia que a Caixa Econômica Federal acabou retendo o empréstimo para governadores e prefeitos da região Nordeste, dos 7 estados do Nordeste, fazendo uma comparação. Nos primeiros 7 meses desse ano, o volume de crédito que foi dado chegou a 2% do total e no ano passado esse volume chegou a 21%. Uma grande diferença. Isso vem naquela esteira das conversas entrecortadas entre os governadores e o presidente após a fala dele dizendo que os governadores Paraíba não mereciam nenhuma atenção do governo federal. Hoje, Bolsonaro nega que o presidente da Caixa tenha feito uma orientação explícita sobre essa retenção do crédito para os governadores e para as cidades e também falou que as prefeituras daquela região são as mais inadimplentes do país. E o governo anuncia um novo modelo para se fazer o monitoramento do desmatamento no país. Isso na esteira da crítica do presidente Bolsonaro com relação aos números do INPE. Ontem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o assunto, expôs que um novo modelo mais moderno deve ser colocado em prática em breve, mas não falou quando. Também não negou que haja um crescimento do desmatamento no país, sem apresentar formas ou meios de impedir também esse crescimento. Enquanto isso, a revista britânica The Economist deu um grande destaque para o país e também criticou a forma com que o governo brasileiro tem tratado a questão, estampando na capa um toco de uma árvore com a forma do mapa brasileiro. Bom, e na volta dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, diversos recados foram dados pelos ministros, que voltaram dos trabalhos, voltaram do recesso forense. Um deles foi em relação à demarcação de terras indígenas, Vai ficar com a FUNAI esse serviço. Inclusive, ontem o ministro Celso de Mello deu um recado bem claro ao governo Bolsonaro sobre isso. Outra decisão foi sobre os documentos dos hackers, que não poderão ser destruídos. O ministro Luiz Fux foi bastante claro nessa decisão, levando em conta aquela sugestão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que isso poderia acontecer. Outra decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu explicações ao presidente Bolsonaro sobre as declarações que ele fez a respeito da morte do pai do presidente da OAB, o Fernando Santa Cruz. O presidente, inclusive, hoje já disse que vai sim responder a essas perguntas em breve, não deu detalhes, mas o Estadão acompanha. E o lateral direita Daniel Alves chega ao São Paulo. A contratação foi anunciada ontem com grande efusividade nas redes sociais. Ele que tem um contrato até 2022, mas o clube não fala em salário, mas ele ganhava pelo menos 3, 4 milhões de reais, lá na Europa, no PSG, de onde ele saiu agora no meio do ano. Fora isso, o Corinthians ganhou ontem na Copa Sul-Americana e chega entusiasmado para o clássico do fim de semana, enfrenta o Palmeiras em casa. Bom, e o Estadão traz hoje o destaque dos Jogos Pan-Americanos, já que os atletas brasileiros estão tendo que lidar com uma sensação térmica ali abaixo do que era esperado. Tem muita umidade relativa do ar, que está deixando, por exemplo, os esportes aquáticos bastante comprometidos. A comissão está de olho especialmente nesses atletas, para fazer uma preparação, especialmente na relação do aquecimento. O Paulo Fávero conta tudo isso no Estadão de hoje, no Caderno de Esportes. E claro, a gente vai durante todo o dia acompanhando todas as notícias nas nossas redes sociais, no portal do estadão.com.br e eu volto na segunda-feira com mais destaques. Um bom fim de semana para você.